Hoje, exploramos um tema intrigante que ecoa pelas páginas da Bíblia, os samaritanos. Por que eles eram tão odiados? Este é um capítulo fascinante e significativo que revela as complexidades das relações entre as pessoas naquela época. Antes de começarmos esta jornada de descoberta, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo exclusivo que preparamos para você. Agora, vamos desvendar os mistérios por trás do ódio pelos samaritanos. Você já ouviu falar dos samaritanos? Este povo era considerado uma das maiores abominações pelos judeus e muitas vezes era evitado até mesmo por estrangeiros. Mas qual é a origem desse ódio? O que fez os samaritanos serem tão desprezados pela sociedade da época é o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Antes de assistir, inscreva-se no canal e ative o sino para receber o próximo conteúdo em primeira mão. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O termo bom samaritano é frequentemente usado para descrever alguém que ajuda os outros, mas poucos realmente sabem quem eram os samaritanos na Bíblia. Eles eram um grupo de pessoas que viviam na região de Israel após a conquista assíria. Sobreviveram até os tempos de Jesus e ainda existem em número limitado hoje. A Bíblia conta várias histórias sobre os samaritanos, e o ódio entre judeus e samaritanos é uma questão recorrente nos evangelhos. Para entender a origem dos samaritanos, é necessário voltar aos dias dos reis de Israel. Após o reinado do rei Salomão, seu filho Roboão tomou ações imprudentes no século X a.C., levando à corrupção em ambos os reinos. Apesar dos avisos dos profetas enviados por Deus, anunciou-se que seriam conquistados por outros povos. O reino do norte foi pior que o sul, com uma linhagem de governantes ímpios. Em 722 a.C., o reino do norte de Israel caiu diante dos assírios, e muitos israelitas foram levados como cativos para a Síria. Alguns permaneceram na terra e se casaram com estrangeiros, tornando-se os samaritanos. Em 586 a.C., o reino do sul de Judá caiu diante do Império Babilônico. Os registros bíblicos iniciais dos samaritanos estão nos livros de Esdras e Neemias. Do século V a.C., Neemias, um judeu, obteve permissão do rei persa para reconstruir Jerusalém. No entanto, os samaritanos se opuseram, marcando o início de uma longa inimizade. Na época de Jesus, Samaria estava entre a Galileia ao norte e Judeia ao sul. Atualmente, está localizada no norte da Cisjordânia, onde ainda vivem alguns samaritanos que seguem sua fé baseada na Torá e no Monte Gerizim. Por que os samaritanos eram tão odiados na época de Jesus? Os samaritanos eram amplamente desprezados pelos judeus por vários motivos. Primeiro, eram considerados uma mistura de israelitas espiritualmente corruptos e estrangeiros pagãos que haviam criado uma religião considerada herética pelos judeus. Tinham seu próprio centro de culto no Monte Gerizim e uma versão única dos 5 livros da Torá, rejeitando os escritos dos profetas e as tradições judaicas. Além disso, consideravam-se os verdadeiros descendentes de Israel e preservadores da verdadeira religião. Enquanto viam o Templo de Jerusalém e o sacerdócio levítico como ilegítimos. Quando os judeus retornaram para reconstruir Jerusalém, os samaritanos se opuseram, aprofundando a hostilidade entre os dois grupos. Para os judeus, um samaritano era mais desprezado do que um gentio, pois eram vistos como meio-sangues que contaminavam a verdadeira religião. Essas diferenças históricas e teológicas criaram uma divisão profunda e duradoura entre judeus e samaritanos na época de Jesus. Quem foi o bom samaritano? Jesus frequentemente ensinava espiritualmente por meio de parábolas. Uma de suas parábolas mais famosas é a do bom samaritano, encontrada em Lucas capítulo 10 versículo 25 a 37. Um perito na lei levantou-se para testar Jesus, perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus devolveu a pergunta, e o perito afirmou que a lei dizia que uma pessoa deveria amar a Deus e amar o próximo como a si mesma. Contudo, o especialista confuso queria justificar a si mesmo e perguntou quem era o seu próximo, de Lucas capítulo 10 versículo 29. Jesus respondeu com uma parábola. Na parábola, um homem foi atacado por ladrões enquanto descia de Jerusalém para Jericó. Eles o despojaram, bateram nele e o deixaram meio morto. Um sacerdote e um levita passaram pelo mesmo caminho, ignorando-o.
Mas um samaritano, ao vê-lo, teve compaixão. Ele cuidou das feridas, colocou-o em seu próprio jumento, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano deu dinheiro ao estalajadeiro, dizendo que cobrisse as despesas adicionais, e prometeu reembolsar o que fosse necessário. Lucas capítulo 10 versículo 35. O bom samaritano não era uma pessoa real, ele era um símbolo. Um homem religioso queria limitar quem era seu próximo para se justificar. Jesus mudou a pergunta, usando a aversão dos judeus pelos samaritanos para mostrar que todos são próximos, mesmo considerados inimigos. Jesus perguntou qual dos três foi vizinho do homem que caiu nas mãos dos ladrões. O perito na lei respondeu que foi aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse a ele, vai e faz o mesmo. Lucas capítulo 10 versículo 37. Jesus e a mulher samaritana. Em uma de suas jornadas, Jesus passou pela Samaria e parou perto de um poço para descansar. Uma mulher samaritana veio buscar água, e Jesus pediu a ela que lhe desse água. A mulher ficou surpresa, pois judeus e samaritanos não interagiam. Jesus ofereceu a ela água viva que saciaria sua sede espiritual. Durante a conversa, Jesus falou sobre a vida pessoal dela, mencionando seus vários maridos. A mulher ficou impressionada com a sabedoria de Jesus e perguntou qual era a forma correta de adoração, se dos judeus ou dos samaritanos. Jesus respondeu que o importante era adorar a Deus em espírito e em verdade. A mulher então percebeu que Jesus era um profeta e mencionou que esperava a vinda do Messias. Jesus disse a ela que ele era o Messias. Isso levou muitos samaritanos a acreditar nele. A conversa com a mulher samaritana mostrou que Jesus veio para inaugurar uma nova era, em que a forma correta de adoração não seria mais limitada a um local específico ou tradição, mas sim um relacionamento pessoal com Deus em espírito e verdade. Jesus teve muitas interações com os samaritanos porque mostrou cuidado por todos, especialmente os pobres e marginalizados. Mesmo que o mundo os rejeitasse, Jesus os aceitava e não se importava com a opinião dos líderes religiosos. Ele ensinava que o Evangelho é para todos, não apenas para os justos, mas também para os pecadores que precisam se arrepender. A história dos samaritanos é difícil, pois foram oprimidos e odiados pelos judeus devido à sua religião mista e idolátrica. No entanto, o Evangelho trouxe esperança a Samaria, e os crentes espalharam a mensagem pelo mundo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Quando Filipe pregou em Samaria, muitos foram curados, e a cidade se encheu de alegria. A história de Samaria nos lembra que, não importa quem somos ou de onde viemos, podemos encontrar boas notícias por meio de Jesus Cristo. Gostou de aprender mais sobre os samaritanos? Comente abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Assim, concluímos mais uma jornada fascinante pelas histórias da Bíblia, desvendando o enigma dos samaritanos e por que eram tão odiados. Espero que tenha aproveitado esta exploração. Se gostou do vídeo e deseja continuar recebendo conteúdo envolvente como este, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e familiares, e, claro, inscrever-se no canal. Ative o sino de notificação para ser o primeiro a receber nossas atualizações.